Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este Giro Sindical já recebeu dirigentes sindicais, especialistas, assessores, para falar de um tema da desindustrialização. Finalmente, hoje, a gente vai falar um pouquinho das novas tentativas de reconstruir, de reindustrializar ou neoindustrializar o Brasil. E quem vai ajudar a gente nessa tarefa hoje é a economista do DIEESE, Micaela Aramaki, ela que é a assessora da FETIQUIM, que é a Federação dos Trabalhadores no Ramo Químico no Estado de São Paulo. Micaela, obrigada aqui por aceitar nosso convite. Bem-vinda a este Giro Sindical. Obrigada a você, Renata. A gente teve no dia 22 de janeiro o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial apresentando ao presidente Lula um documento intitulado Plano de Ação para a Neoindustrialização, que é a base para a nova Indústria Brasil, na sigla NIB. Em linhas gerais, Micaela, o que é esse plano de ação e como ele foi construído, por quem? A NIB, né, é uma política de neoindustrialização, né, que, ao buscar promover a industrialização no Brasil, visa garantir direitos econômicos, sociais e ambientais. Então, é uma política sistêmica e de longo prazo, que vai interagir com outras políticas através de missões. Apesar do MDIC, né, estar à frente do documento, a NIB, né, ela foi conversada com outros ministérios, teve um diálogo bastante amplo com a sociedade, e ela vai ser executada também por várias frentes do governo. Então, a execução vai depender do conjunto mesmo dos ministérios e todo o braço do Estado mesmo. A NIB, ela marca o retorno do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que a gente chama de CNDI. Ele ficou inativado por quase 8 anos e a política ela foi elaborada pelos grupos de trabalho desse conselho, né, dos GTs. Dentro desses GTs, né, a gente conta com a participação da sociedade, do próprio movimento sindical, associações empresariais, academia, o próprio GES, muito convidado, né? Teve uma construção coletiva, né, bastante ampla, e dentro mesmo também do próprio governo, como eu falei, tem um grupo que é interministerial também, que discutiu coletivamente o plano. Bom, esse tema que é a diminuição da participação da indústria no PIB e também dos empregos na indústria, na ocupação em geral, é uma coisa que está na agenda do movimento sindical há bastante tempo, porque preocupa, porque a gente vê os empregos sendo fechados, os postos de trabalho sendo perdidos. O documento recém-formulado, ele traz no seu título um termo que é o termo da neoindustrialização, que você já trouxe ele aqui para a gente. Mas durante muito tempo, inclusive neste programa, nós falamos de reindustrialização. Esses termos, eles têm diferença? Eles estão marcando conteúdos diferentes? O termo neoindustrialização, ele está sendo adotado porque a proposta, ela não visa apenas reverter a desindustrialização que a gente vem passando, mas sim desenvolver uma nova indústria no Brasil. A proposta, sim, ela visa aproveitar as potencialidades, olhar para as mudanças da dinâmica internacional, as mudanças climáticas, os problemas sociais antigos que a gente tem, né, e tentar promover o desenvolvimento através da indústria. Então, é uma ideia bastante nova para o Brasil e para o mundo, né? Apesar de ter como objetivo, né, reindustrializar e trazer a atividade industrial, ela tem um objetivo diferente, né, um objetivo final diferente, uma finalidade diferente, não é só aumentar a participação da indústria no PIB, é resolver um problema do saneamento básico, é resolver um problema que a gente já enfrenta há muitos anos. Também destacar aqui que a NIB, ela está saindo até com um certo atraso, porque desde a pandemia os outros países já perceberam essa vulnerabilidade, né, deles na falta de
capacidade industrial, né, uma falta de capacidade de atender a sua população, né, então, agora com o cenário de conflitos, guerras, essa vulnerabilidade, ela se mantém, então, eles já estavam desenvolvendo políticas industriais muito antes, né, da gente ter lançado nosso plano. O Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e nós estamos conversando com a economista do Diese, Micaela Aramaki, sobre o tema, sobre as novas propostas para a indústria no Brasil. Micaela, já tem uma palavrinha nova que a gente tratou, que é a neoindustrialização, que significa não voltar à mesma indústria que a gente tinha antes. Então, que significa incorporar novos elementos e não reindustrializar, voltando ao modelo, ao funcionamento, aos mecanismos que a gente tinha anteriormente. Mas tem uma outra palavrinha nova aí também, que são as missões, que é uma coisa bastante nova, porque a gente sempre ouve falar, sempre trata a indústria por setores, ou a gente trata a indústria de uma maneira vertical, indústria de base, indústria de transformação, a indústria que é mais, que agrega mais valor em ciência e tecnologia. Então, explica um pouquinho para a gente o que essa palavrinha, nova missão, está definindo, o que ela quer dizer nessa nova proposta, nessa proposta recente. O termo missão, ele tem origem na missão Apollo, né? E que o objetivo era levar o homem à Lua. E para atingir esse objetivo, o governo dos Estados Unidos investiu em pesquisas que resultaram em desenvolvimento produtivo e tecnológico, que aumentou a oferta de emprego, deu um salto de qualidade, né, na remuneração, na qualidade do emprego também, na economia como um todo. A NIB, né, ela traz esse mesmo conceito de política orientada à missão, né, que está ligada com a ideia do Estado como protagonista do desenvolvimento. É o Estado que vai organizar os recursos, as instituições, os instrumentos disponíveis para solucionar problemas sociais, a gente já, como eu falei, já vive há muitos anos. Nesse plano em si, o governo ele elencou 6 missões, que estão relacionadas à segurança alimentar e nutricional e energética. O acesso à saúde, segunda missão. Bem-estar nas cidades, que entra saneamento, mobilidade, infraestrutura. A quarta missão trata de transformação digital nas indústrias, para aumentar a produtividade e, né, consequentemente, aí dar um salto de qualidade na nossa produção. A quinta missão trata da bioeconomia, que vai, em grande parte, vai tratar da questão da descarbonização, e a sexta, ela fala da questão da defesa e da soberania nacional. Então, a gente percebe aí que o foco da NIB, né, para a industrialização, ela está ligada em atingir objetivos específicos dessas missões. Então, como é que a gente vai tratar da segurança alimentar sem pensar na produção, na cadeia agroindustrial, na produção de fertilizantes, e mais precisamente o governo está tratando de biofertilizantes para a agricultura, enfim, pensar na agricultura familiar, que também é o maior produtor, né, de alimentos que chegam na nossa mesa. Esse é o foco da política, né? Resolver esses problemas. A gente tem uma das missões, ela se refere ao Complexo Econômico Industrial da Saúde, e ela também tem no seu próprio título o fortalecimento do SUS, a ampliação e melhoria do SUS. Agora, conta aqui pra gente, como é que uma meta de fortalecer e ampliar o SUS, ela se relaciona com a indústria? Porque, com certeza, ampliar e fortalecer o SUS interessa a todo brasileiro, mesmo aqueles que não usam, que acham que não usam o SUS, mas usam. A gente, na pandemia, ficou bastante evidente que todo o Brasil precisa do SUS. Acho que é importante destacar nessa missão aí, que já mostra esse caráter interministerial, porque não tem como falar de SUS sem envolver o Ministério da Saúde.
Então, no ano passado, o governo lançou a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, é o SEIS, a gente chama de SEIS, né? E o Ministério da Saúde, ele vai ser o executor dessa política, não vai ser junto com o Ministério da Indústria, porque esses dois tomam frente, mas junto deles também, dentro dessa estratégia, o governo informou que tem mais 11 ministérios envolvidos, né, ao todo. Então, são 11 ministérios envolvidos. Então, o SEIS, ele tem esse caráter bem abrangente, e ele tem três grandes setores que ele pretende desenvolver. Um é de base química e biotecnológica, que seria a questão de fármacos, medicamentos, vacinas, hemoderivados. O outro é de base mecânica, que seriam as próteses, equipamentos de diagnóstico, enfim, ventiladores que a gente teve, né, necessidade na pandemia. E outro braço seria a questão dos serviços de saúde, que são os hospitais, as clínicas, onde a gente acessa mesmo o serviço. Então, são três braços bastante importantes, né? E boa parte, né, dessa questão produtiva, o Brasil, ele tem um déficit, ele importa muitos insumos para atender essa demanda interna. Então, a proposta aqui do SEIS, de desenvolver o complexo da saúde, é melhorar principalmente essa questão do déficit comercial. Esse setor, ele representa 10% do PIB. Então, se a gente pensar nesse volume de recurso, é gigantesco. E o SUS, ele é um principal comprador desses insumos. Então, como é que a gente utiliza o poder de compra do SUS para desenvolver a indústria nacional, priorizando a compra de insumos que sejam produzidos aqui, e tenham conteúdo local? Como eu falei, na questão da base química e biotecnológica, o governo ele está investindo bastante na produção de vacinas, a gente está tendo uma epidemia de dengue, tem outras doenças, né, que a gente enfrenta há muito tempo, chamadas doenças negligenciadas. Tem doenças que podem surgir com o tempo, né? A gente não imaginava ter que passar por uma Covid. Então, quanto mais desenvolvido por as nossas instituições para lidar com esses problemas, melhor para a população. Então, eles estão investindo na Fiocruz, que se apresentou bastante ativa durante a pandemia, com a produção de vacinas, a gente conseguiu reduzir um pouco, né, o estrago da pandemia pelas nossas instituições de muito tempo, muito antigas, e, assim, o governo ele está tentando utilizar todos os braços que ele tem para desenvolver não só a indústria, mas resolver esses problemas sociais, né? E uma questão importante aqui que a gente também tem que destacar no SEIS é que os empregos gerados nesse setor, eles têm uma remuneração acima da média, eles contam com mão de obra qualificada, e aí também a questão de se investir em qualificação profissional. Então, uma missão que seria dar acesso à saúde da população, ela acaba se ramificando em diversas áreas. Então, tem um potencial gigantesco aí para, não só para a economia, mas para garantia um direito básico, né, de toda a população. E lembrando que a produção nacional pode beneficiar até mesmo quem não usa o SUS, né, porque na pandemia houve falta de insumos até nos hospitais privados, não era uma questão de ter o dinheiro ou não, né, não importava quanto dinheiro se tinha naquele momento. Giro Sindical volta já já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Micaela Aramaki e o nosso tema aqui
são os anúncios da indústria e a Nova Indústria Brasil, as missões, a neoindustrialização. Micaela, a gente tem essa expectativa muito grande em relação ao número de empregos que possam vir a ser gerados e também sobre a qualidade desses empregos que possam vir a ser gerados. O plano, ele trouxe alguma meta, ele traz algumas definições, ou essa ainda é uma lacuna sobre a qual a gente ainda precisa discutir, fazer uma luta e exigir, brigar, para que isso seja um dado negociável e conhecido da sociedade? A questão de metas de emprego, o plano ele não trouxe uma estimativa de geração de empregos ainda, mas, né, eu vou destacar aqui que um dos objetivos da NIB é estimular o progresso técnico e, consequentemente, a produtividade e competitividade nacionais, gerando empregos de qualidade. Então, a geração de empregos aqui, ela vem, né, para a política, vem como uma consequência, né, da industrialização, do desenvolvimento industrial. Não foi tratado ainda como uma meta específica, inclusive é um desafio ainda. O governo, ele deu na hora que lançou a política, ele deu um prazo de 90 dias para definir melhor as metas, mas no caso dos empregos para a Nova Indústria Brasil, se torna um pouco difícil de estimar, porque, primeiro, quanto do aumento do nível do emprego é resultado da política em si ou de outros fatores, separar essas questões, e também a gente está lidando com atividades novas, e aí também acaba se tornando um pouco mais desafiador. O que eu acho que a gente tem que pensar aqui é como a gente vai acompanhar a qualidade dos empregos durante a política e como a gente pode contribuir para que, primeiro, né, não tenha retrocessos, principalmente na questão de transição, que a gente chama de transição, né, da transição ecológica, e também que, de fato, tenha um salto na qualidade dos empregos, na renda. A gente viu que no SEIS, né, no Complexo da Saúde, é um setor que já emprega uma mão de obra qualificada, né, que vai dar espaço de atuação para os jovens que estão saindo das universidades, dos cursos técnicos, mas a gente também precisa tá de olho, né? Porque pode ser que o governo invista e depois a gente não tenha o retorno que a gente está esperando. Mas a expectativa é que sim, gere empregos. Agora, o quanto a gente ainda vai ter que acompanhar e cobrar do governo aí. E, Micaela, bom, uma pergunta que é sempre muito importante quando todo e qualquer anúncio do governo é feito é sobre a origem de recursos e como se Uhum. dará essa arquitetura de financiamento, se o governo vai colocar dinheiro, se isso vai ser mediado pelos bancos públicos, pela iniciativa privada, se vai ter isenção tributária, enfim, toda essa arquitetura ela é muito necessária para que funcione. E o que que a gente já tem aí de desenho para a Nova Indústria Brasil? A Nova Indústria Brasil, ela vai ter um braço muito forte dos bancos públicos. Uma parte dos recursos são créditos subsidiados, então vai sair um pouco da despesa pública, mas também conta bastante com a participação do setor privado. Eu vou colocar um pouquinho do SEIS como exemplo, né, foi anunciado na estratégia 42 bilhões de reais. Basicamente, né, 9 bilhões vem do novo PAC, então com questão de infraestrutura para o SEIS, 6 bilhões do BNDES, 4 bilhões da FINEP e 23 bilhões da iniciativa privada. Então, tem uma parte bastante grande da iniciativa privada e uma parte de recursos públicos juntando com bancos públicos aqui. E aí, na NIB, foram definidas, né, questões mais práticas, né, sobre recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, quais são no caso, quais são os prioritários aí, né? Quais são os itens prioritários? Já foi definido a questão das IFAs, são os insumos para a produção de medicamentos. Também tem uma discussão de captar recursos, né?
semelhantes a como são feitos a LCAs, são letras de créditos agrícolas, em que o investidor coloca o seu dinheiro, ele rende um juros, esse papel ele tem isenção de imposto de renda, e esse volume aplicado, ele é utilizado para financiar a agricultura. Tem também a questão imobiliária, né? Então, estou pensando em fazer alguma coisa para a indústria. A gente não tem. Pensando também, né, no novo arcabouço fiscal, né? A gente está limitando também as despesas do Estado. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a política industrial, ela tem que ser tratada como um investimento. Então, se investe na atividade produtiva e aí consegue pensar em aumentar a arrecadação pelo aumento da atividade produtiva. Outro ponto também que a gente pode pensar é olhar como está a arrecadação, né? Que tipo de desoneração vale a pena para o Estado? Que tipo de desoneração vale a pena para a sociedade? Acredito que, em muitos casos, elas devem atuar, mas com um caráter emergencial, e entender que elas são um remédio, não um remédio caro para a sociedade. Então, no caso da NIB, eu acho que ela tem um potencial muito maior de industrializar, ser mais eficiente, sustentável no prazo, enfim, do que uma isenção momentânea. A gente tem potencial de atacar direto na raiz do problema e melhorar os índices de produtividade industrial no Brasil. O movimento sindical elaborou entre 2001 e 2022 um plano chamado Indústria 10+, com objetivos centrais aparentemente muito semelhantes ao que a Nova Indústria Brasil anunciou recentemente. Na comparação Uhum. entre essa proposta elaborada pelo movimento sindical e esse último anúncio do governo, em que medida você avalia que o movimento sindical foi contemplado? Há ainda questões muito importantes que ficaram de fora, ou o que era mais importante você considera que está sendo abordado? O Plano Indústria 10+, ele já havia idealizado a política industrial de forma sistêmica, e isso foi bem incorporado na NIB, atuação de diversos braços do Estado, as instituições, iniciativa privada, trabalhadores, enfim. Uma pequena diferença aqui que a gente pode comentar é que no plano Indústria 10+, ainda se dividia, né, em políticas horizontais e políticas setoriais, enquanto na NIB, a gente já comentou aqui, eles tratam por missões. Então, essa questão setorial ela foi retirada, mas eu acho que né, foi um ganho, assim, que essas missões vão resolver problemas sociais mesmo. Agora, o que acho que a gente pode colocar aqui como desafio, né, seria nessas metas que ainda não estão especificadas, cobrar contrapartidas claras, colocar, mesmo que sejam revisadas depois, mas e dialogadas com o sindicato, o DIEESE, mas colocar uma meta de emprego e renda na política, que é importante para os trabalhadores mesmo, que são os que vão ser atingidos diretamente também pelo resultado dessa política. Então, a gente precisa continuar essa construção coletiva e cobrar transparência, estar presente e contar que isso vai trazer um resultado positivo, né? Só que em alguns setores pode ser que a gente tenha desafios maiores. Então, a gente precisa estar atento e cobrar onde a classe trabalhadora possa perder seus empregos, ou a gente não pode deixar que isso aconteça. Sim, você colocou um ponto importante, né? Alguns setores podem não ter mais prioridade, podem não estar mais super contemplados nessa nova visão de indústria. Então, a gente também precisa ficar de olho. Esse alerta que você fez agora aqui ao final é super importante. Micaela, então a gente chegou ao fim aqui do nosso programa. Eu queria te agradecer demais por ajudar a gente no esclarecimento de um tema que é novo, que é cheio de um léxico, um vocabulário, que a gente precisa desse letramento para a gente poder dialogar na mesma chave
com todos os demais atores sobre uma nova política industrial ou a nova indústria Brasil, como é chamada. Muito obrigada pela sua primeira participação aqui, espero que primeira de muitas. Obrigada a você, Rê, foi um prazer. Tchau, tchau.